Aos 75 anos, Suzy, 4, finalmente se pronuncia sobre Chris Norman. Suzy 4 nasceu, Susan K. 4, em 3 de junho de 1950 em Detroit, Michigan. Desde muito jovem demonstrou um talento natural notável para a música, e esse dom a transformaria em um nome conhecido mundialmente. Ao contrário de muitas artistas femininas de sua época, Suzy não se tornou simplesmente uma cantora à frente de uma banda. Ela quebrou barreiras ao conquistar seu espaço como um ícone do rock baixista e vestida de couro em uma indústria dominada por homens. Ela se tornou uma pioneira tanto musical quanto culturalmente, e seu legado continua a inspirar novas gerações de músicos. Criada em uma família com forte inclinação musical, Suzy cresceu rodeada de ritmo e harmonia e expressão criativa. Seu pai, Art 4, era músico e a música estava sempre presente em sua casa. Essa atmosfera de incentivo artístico lhe deu a confiança necessária para explorar sua própria voz e seu próprio lugar no mundo sonoro. Na adolescência, ela já estava imersa no mundo da música, tendo formado com suas irmãs uma banda de garage rock feminina chamada Pleasure Seekers. Esse grupo foi inovador por si só, sendo uma das primeiras bandas de rock totalmente femininas a ganhar destaque numa época em que as mulheres quase nunca tinham a oportunidade de participar como instrumentistas. Suzy tocava baixo, cantava e exalava carisma, mesmo tão jovem, plantando as sementes do estilo único que logo a diferenciaria no cenário internacional. Sua vida e carreira deram uma guinada dramática no início da década de 1970, quando foi descoberta pelo lendário produtor musical britânico Mickey Most, que viu em Suzy uma centelha de originalidade que, em sua opinião, poderia se transformar em estrelato. Ela se mudou para o Reino Unido, uma decisão ousada que se provaria decisiva para sua carreira. Enquanto muitos americanos ainda relutavam em aceitar mulheres no hard rock, o Reino Unido a recebeu de braços abertos. Em 1973, Suzy irrompeu na consciência pública com seu grande sucesso, Can the Can, um hino do rock contagiante que alcançou o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido e vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo. A canção foi uma declaração ousada de que Suzy veio para ficar e consolidou sua reputação como uma roqueira destemida que não tinha medo de dominar o palco. Ao longo da década de 1970, Suzy 4 se estabeleceu como uma das figuras femininas mais importantes da música rock. Canções como 48 Crash, Devil Gate Drive e The Wild One tornaram-se grandes sucessos internacionais e exibiram sua combinação característica de vocais poderosos, linhas de baixo marcantes e atitude rebelde. No palco, vestida com seu icônico macacão de couro, ela projetava uma imagem de força, confiança e independência que desafiava os estereótipos de mulheres na música. Ela não se contentava em ser uma figura secundária ou uma atração passageira. Suzy exigia respeito como uma musicista séria e o conquistou. Sua presença abriu portas para inúmeras mulheres que a seguiriam nas cenas do rock e do punk, tornando-a uma verdadeira pioneira. Além de sua carreira musical, Suzy também demonstrou sua versatilidade como artista ao se aventurar na atuação. Ela se tornou conhecida do público da televisão americana em meados da década de 1970, quando interpretou Leather Tuscadero na sitcom de sucesso Happy Days. Esse papel lhe deu maior reconhecimento nos E.U.A. e permitiu que ela demonstrasse seu carisma em uma nova mídia, sem deixar de ser fiel à sua identidade rock and roll. Seu sucesso internacional provou que ela era mais do que apenas uma cantora. Era uma artista com talentos multifacetados. Suas contribuições para a música não se limitaram ao sucesso nas paradas musicais, mas também à influência. Suzy 4 é reconhecida como uma inspiração direta para roqueiras posteriores como Joan Jett, Chrissie Hynde, Debbie Harry e The Runaways.
Essas artistas admitiram abertamente que a coragem e o estilo de Suzy lhes deram a permissão e a confiança para seguir suas próprias carreiras em gêneros tradicionalmente dominados por homens. Nesse sentido, o legado de Suzy não se resume aos discos que vendeu, mas às portas culturais que abriu para outros. Ela se tornou um modelo a ser seguido sem nem mesmo perceber, e ao fazer isso remodelou o som e a imagem da música rock por gerações. Mesmo com o passar das décadas, Suzy 4 nunca diminuiu o ritmo. Ela continuou em turnê gravando e se apresentando até o século XXI, provando que sua paixão pela música permanece tão forte como sempre. Álbuns como Back to the Drive de 2006 No Control de 2019 mostraram que ela ainda era capaz de produzir música dinâmica e enérgica que cativava seus fãs. Sua presença de palco continua eletrizante e sua voz mantém a mesma potência e intensidade que encantou o público nos anos 1970. Nos capítulos finais de sua extraordinária carreira, Suzy 4 provou mais uma vez que sua paixão pela música e sua capacidade de se conectar com o público permanecem tão fortes como sempre. Em vez de diminuir o ritmo, ela abraçou uma nova plataforma para compartilhar seu amor pelo rock and roll com ouvintes no Reino Unido e além. Ao chegar às ondas da BBC Radio 24, levou seu carisma característico, seu conhecimento enciclopédico da história do rock e histórias pessoais de décadas na indústria para um público totalmente novo. Sua primeira empreitada no rádio, um programa animado intitulado Rockin' with Suzy Q, era mais do que apenas um programa. Era uma celebração da música que moldou gerações. Os ouvintes sintonizavam não apenas para ouvir as faixas clássicas que ela escolhia, mas também para vivenciá-las através de seus olhos enriquecidas por suas histórias de bastidores e entusiasmo genuíno. Aproveitando esse sucesso, ela lançou posteriormente um segundo programa chamado Wake Up Little Suzy, que carregava a mesma energia e autenticidade ao mesmo tempo que oferecia uma nova perspectiva sobre seu amor pelo gênero. Esses programas rapidamente se tornaram os favoritos dos fãs que se deliciavam em ouvir a voz de 4 não apenas como cantora, mas como contadora de histórias guia e defensora da música, que continua a inspirá-la. Ao ingressar na radiodifusão, ela mostrou mais uma vez que seu talento vai muito além dos palcos, provando que Suzy 4 não é apenas uma estrela do rock, mas também um ícone cultural com uma capacidade atemporal de entreter, educar e emocionar. Em 1976, no auge de sua carreira como pioneira do rock feminino, Suzy 4 assumiu um importante compromisso pessoal ao se casar com seu guitarrista e colaborador musical de longa data, Len Tuckey. O casamento não foi apenas uma união de corações, mas também uma continuação da parceria profissional que haviam construído nos palcos. Tuckey, um guitarrista talentoso, fazia parte da banda de turnê de 4 e os dois compartilhavam não apenas a paixão pela música, mas também a compreensão das pressões e exigências peculiares da vida na indústria do rock. Juntos, eles construíram uma família, dando as boas-vindas a 2 filhos durante o casamento. Conciliar a maternidade com uma exigente carreira internacional não foi tarefa fácil. Mas 4, conhecida por sua força e determinação, conseguiu encontrar maneiras de nutrir tanto sua família quanto sua música. Apesar da forte ligação entre eles, o casamento enfrentou desafios ao longo dos anos. Em 1992, após 16 anos juntos, 4 e Tuckey se divorciaram, marcando o fim de um capítulo importante na vida pessoal dela. Durante os anos em que formaram uma família, 4 e Tuckey fizeram um investimento considerável em seu futuro juntos ao comprarem uma imponente mansão em 1980. Localizada perto de Chelmsford, em Essex, Inglaterra, a mansão representava tanto estabilidade quanto sucesso. O casal criou seus filhos ali, proporcionando um lar longe das constantes viagens e da atenção pública que acompanhavam a carreira de 4. Após o divórcio, 4 continuou morando na mansão com seus 2 filhos, mantendo a casa como um lugar de continuidade para sua família.
Tornou-se um santuário onde ela podia equilibrar suas responsabilidades privadas como mãe com seu papel público como artista internacional. Em 1993, pouco depois do divórcio, Suzy 4 casou-se novamente, desta vez com o promotor de concertos alemão Rainer Haas. O trabalho de Haas na indústria musical significava que ele entendia as exigências da carreira de 4, e o casamento ofereceu a ela tanto companheirismo quanto apoio profissional. Nessa época, 4 já era um ícone consagrado no rock, admirada no mundo todo por quebrar barreiras para mulheres na música e ter um parceiro com experiência no ramo, provavelmente lhe proporcionou uma influência estabilizadora. A família continuou a desempenhar um papel importante na vida de 4. Em 2006, sua filha e neta voltaram a Invermorley na Essex Manor House, restaurando a atmosfera familiar que 4 tanto prezava. A casa ecoou novamente com os sons das crianças risos e o cotidiano da vida familiar, amenizando a solidão que surge quando os filhos crescem e começam suas vidas independentes. Contudo, com o passar do tempo, seus filhos acabaram saindo de casa novamente. No final de 2008, 4 admitiu estar sentindo o que muitos pais sentem quando os filhos saem de casa, a síndrome do ninho vazio. Para lidar com a transição, ela colocou temporariamente a Essex Manor à venda, refletindo tanto seu desejo de mudança quanto a dificuldade emocional de manter uma casa de família tão grande quando ela não servia mais ao mesmo propósito. Apesar dessas mudanças, 4 permaneceu profundamente ligada aos lugares que moldaram sua vida. Ela continua dividindo seu tempo entre Essex e Hamburgo, mantendo laços tanto com sua vida na Inglaterra quanto com a Alemanha, terra natal de seu marido. Hamburgo, com sua forte herança musical, também lhe proporciona uma base cultural vibrante. Ao mesmo tempo, 4 nunca perdeu o vínculo com suas raízes nos Estados Unidos, particularmente com sua cidade natal, Detroit, Michigan, onde sua jornada musical começou. Mantendo residências em Essex, Hamburgo e passando temporadas ocasionais em Detroit, ela reflete a natureza verdadeiramente internacional de sua vida e carreira, personificando o espírito de uma mulher cuja música e experiências pessoais transcendem continentes e gerações. Aos 75 anos, Suzy 4 viveu 5 décadas sob os holofotes, conquistando um lugar na história da música como uma das primeiras mulheres a realmente romper com o mundo do rock and roll dominado por homens. Ela é conhecida por seus macacões de couro, suas linhas de baixo estrondosas e seu espírito incansável no palco. Mas, um capítulo de sua carreira sempre teve um brilho especial: sua colaboração com Chris Norman, da banda Smokey. Durante anos, os fãs especularam sobre o vínculo que os dois compartilharam durante e após o lançamento do dueto de sucesso mundial de 1978, Stumbling In. Agora, com a perspectiva da idade e a sabedoria que vem de uma longa carreira, 4 finalmente se abriu em mais detalhes sobre o que Chris Norman realmente significou para ela, tanto pessoal quanto profissionalmente. Chris foi sem dúvida uma das pessoas mais fáceis com quem já trabalhei, explicou Suzy. Ele não tinha nenhum ego. Nesse ramo, isso é raro, especialmente quando 2 pessoas são colocadas juntas para um dueto que nenhuma delas esperava que se tornasse um fenômeno. Desde o primeiro momento em que começamos a cantar, houve uma química natural. Foi quase sem esforço. No final da década de 1974, já era uma estrela solo consagrada. Norman, por sua vez, estava no auge do sucesso com o Smokey, banda conhecida por sua mistura singular de soft rock e pop com influências folk. Quando o produtor Mike Chapman as juntou para gravar Stumbling In, o resultado surpreendeu até a própria 4. Nós 2 achávamos que seria apenas mais uma música, talvez um sucesso moderado se tivéssemos sorte, admitiu ela. Nenhuma de nós esperava que chegasse ao 4º lugar na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos e se tornasse um clássico que as pessoas ainda cantam 45 anos depois. Essa é a magia da música. Você
nunca sabe realmente o que vai tocar as pessoas. Para 4, a experiência não se resumia apenas ao sucesso comercial, mas também à conexão com Norman como colega artista. Ela descreve o tempo que passaram juntos no estúdio como repleto de risos, respeito e um senso de aventura compartilhada. Chris tinha um calor humano especial, disse ela. Ele não era apenas um ótimo cantor, era um cavalheiro. Ele me deixou à vontade imediatamente. Eu estava acostumada a ter o controle da minha própria música, mas com o Chris foi natural compartilhar os holofotes. Não estávamos competindo, estávamos criando algo juntos e foi por isso que funcionou. Os fãs, é claro, há muito especulam se havia algo mais do que apenas química artística entre 4 e Norman. Suzy nunca negou o forte laço entre eles, mas também insiste que se tratava de uma conexão profissional e platônica construída sobre admiração mútua. As pessoas adoram imaginar romances nos bastidores. Ela riu. A verdade é que nos adorávamos, mas era tudo pela música. Ambos éramos casados na época e respeitávamos isso. O que tínhamos era uma amizade e uma parceria musical que criou algo atemporal. E, honestamente, isso é ainda mais especial, de certa forma. Olhando para trás agora, Suzy vê essa entrada inesperada não apenas como um marco na carreira, mas também como um lembrete de como uma música pode moldar a maneira como o mundo se lembra de você. Eu sempre serei a roqueira de jaqueta de couro com o baixo, refletiu ela. Mas para milhões de pessoas, eu sempre serei a voz daquele dueto com o Chris. E não me importo com isso, tenho orgulho. Mostrou um outro lado meu mais suave, mais vulnerável, mas ainda forte. Mesmo hoje, décadas depois. 4 e Norman continuam amigos, reencontrando-se ocasionalmente para entrevistas e comemorações de aniversário do seu sucesso. Chris é uma daquelas pessoas que você não esquece, disse ela com carinho. Quando nos vemos agora, é como se o tempo não tivesse passado. Retomamos imediatamente aquela camaradagem descontraída que tínhamos no estúdio há tantos anos. Isso é raro e algo que eu valorizo muito. Ao refletir sobre sua trajetória, 4 acredita que o dueto carrega uma mensagem duradoura que ressoa ainda mais forte agora do que em 1978. É sobre um amor incerto, sobre encontrar o seu caminho em meio a algo novo e emocionante, explicou ela. Todos, independentemente da idade, podem se identificar com a experiência de se deparar com o amor ou com algo inesperado que muda a vida. É por isso que a música continua a ser relevante. Aos 75 anos, Suzy 4 continua em turnê gravando e inspirando novas gerações de músicos. Mas, quando perguntada sobre um dos pontos altos de sua carreira, ela não hesita em colocar sua colaboração com Chris Norman entre os principais. Aquela música foi um presente, concluiu, e Chris fez parte desse presente. Serei eternamente grato a ele pela música que fizemos juntos e pelas memórias que durarão uma vida inteira. Serei eternamente grato a ele pelas memórias que durarão uma vida inteira.